Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos ao 12 em Campo desta quinta-feira, 20 de abril. Bora falar de Corinthians aqui, que acaba de anunciar a demissão do técnico Fernando Lázaro. Depois do resultado de ontem na Neoquímica Arena, onde o time voltou a jogar um futebol horroroso, jogadores, comissão técnica e diretoria foram muito pressionados. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, emitiu uma nota nas suas redes sociais logo após a partida, né, pedindo a saída do Fernando Lázaro, e não só Gaviões, mas hoje é praticamente uma unanimidade dentro da torcida, entre alguns diretores, entre alguns conselheiros, pessoas ligadas ao clube, e o Fernando Lázaro deixa o comando da equipe. Vou contar para vocês aqui os detalhes, como chegou a essa decisão, por que se chegou a essa decisão. Seja bem-vindo aqui ao 12 em Campo, se inscreva aqui no canal se você for novo, deixe seu like e bora falar de Corinthians, minha gente. Doze em Campo News desta quinta-feira, chegando aqui trazendo a informação de que o Fernando Lázaro foi demitido do comando técnico da equipe do Corinthians junto com os seus auxiliares. Fernando Lázaro, anunciado em dezembro pelo presidente Duílio Monteiro Alves, depois de muita especulação, muita demora com relação à saída do Vitor Pereira, se falou e o Corinthians procurou o Bruno Lage. É uma informação segura, é uma informação real, é uma informação que o Corinthians nega, mas ela aconteceu. O Corinthians procurou o André Vilas-Boas e ambos não chegaram a um acordo para trabalhar no Corinthians. E, como opção, o presidente Duílio Monteiro Alves assumiu, né, totalmente a responsabilidade em cima disso e efetivou o Fernando Lázaro, que estava servindo a seleção brasileira, estava prestes ali a trabalhar, estava trabalhando com o Tite para a Copa do Mundo, enfim. O Tite liberou o Fernando Lázaro e ele acabou acertando a sua vinda com o Corinthians. Teve a primeira grande oportunidade da carreira, já tinha sido treinador interino ali, com ótimos números, mas sem experiência nenhuma. A informação é de que, na época, o Roberto de Andrade, então diretor do clube, diretor de futebol, e o Alessandro Nunes, que é o atual gerente de futebol, eles eram contra a efetivação do Fernando Lázaro. Mas o Duílio bancou essa situação e o Fernando Lázaro, no dia 14 de dezembro, deu início ao seu trabalho, juntamente com a sua comissão técnica, aos preparativos para a temporada. Cercado de expectativas, cercado de boas intenções, teve 30 dias para trabalhar na pré-temporada, fez um campeonato paulista bastante complicado, ruim, não teve um bom desempenho durante toda a competição e acabou caindo, sendo eliminado nas quartas de final, dentro de casa, pelo Ituano, nos pênaltis. Mas o time não conseguiu vencer o Ituano nem pelo placar mínimo, por uma diferença mínima de gols. Foi para os pênaltis, o Ituano foi mais feliz e eliminou o Corinthians. A pressão já começava ali, de forma mais forte, de forma mais dura, porque o torcedor já ficava preocupado e desconfiado com o trabalho do Lázaro. O time não evoluía, o time não mostrava nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de jogada. O Lázaro com muita dificuldade nas suas entrevistas, sem ter muito controle da situação. E veio, depois da eliminação, 25 dias, vieram 25 dias de treinamentos muito, muito mal aproveitados. Muito mal aproveitados. Foram duas pré-temporadas. E essa segunda, de 25 dias, extremamente mal aproveitada. O time treinava meio período, folgava sábados e domingos, era realmente
a gente já via ali uma preocupação muito grande por parte do torcedor, por parte de alguma novidade. O clube não contratou ninguém, a janela fechou no dia 3 de abril, perdão, e o Corinthians não trouxe nenhum reforço, a não ser ali o Christian Barleta. Já tinha trazido o Romero e o Bidu, mas não trouxe nenhum reforço ali para o meio-campo, nenhum jogador de grande destaque, de grande nome, para poder chegar ao clube. E aí as atividades voltaram, as competições voltaram depois da eliminação. E pegou o Remo, logo de cara, pega o Remo no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians que estreou na terceira fase. Vai a Belém, joga mal demais, toma um sapeca da equipe do Remo, perde por 2-0, tem que fazer hoje, agora, né, pelo menos 3 gols de diferença para classificar no tempo normal. Se vencer por 2 gols de diferença, leva a decisão para os pênaltis e ainda corre risco. E ali a situação ficou muito, muito, muito ruim para o Fernando Lázaro. Teve a estreia contra o Liverpool, um time fraco, que perdeu as suas 2 partidas dentro da Libertadores, mas o Corinthians fez a parte dele e venceu lá por 3-0, num primeiro tempo péssimo, horroroso, sem nada a mostrar, sem nada de evolução, mas conseguiu fazer 3-0. E quando deu aquela animada, pegou o Argentino Júnior, time bem armado, time bem estruturado, com jogadores que sabem o que tem que fazer dentro de campo, com um treinador que conhece de esquema tático, dentro da Neoquímica Arena. Mas o que chamou a atenção foi, parecia que era o Argentino Júnior que jogava em casa. Totalmente à vontade, com 6 minutos bola na trave, com 12 minutos 1-0 Argentino Júnior. O Argentino Júnior fez embaixadinha dentro da Neoquímica Arena. Alguns jogadores fizeram embaixadinha dentro da Neoquímica Arena. No finalzinho, o Corinthians pressionou. Era o mínimo que tinha que se fazer. Mas pressionou de forma desorganizada, de forma errada, de forma... vamos que vamos ver o que vai dar. Acabou a partida. O Lázaro disse que, por incrível que pareça, ele disse que houve muito empenho. Eu não sei que jogo que o Lázaro assistiu. Empenho é uma palavra que não cabe na partida de ontem. Empenho, rendimento, evolução, essas palavras não cabem no time do Fernando Lázaro. Logo após a partida, estava até previsto que o Duílio falasse alguma coisa, ele não falou, e o Alessandro Nunes deu uma entrevista ali na zona mista e respondeu algumas perguntas, né, dos jornalistas que estavam presentes. E foi perguntado, né, se o Fernando Lázaro ficaria ou não. Ele falou que não era o momento ali de tomar nenhuma decisão e que essa decisão teria que ser comunicada primeiro ao profissional antes de comunicar ao público. Essas palavras do Alessandro deixaram muito claro ali naquele momento para mim que o Fernando Lázaro não ficaria. Mas o Alessandro disse que hoje, nesta quinta-feira, teria uma reunião entre a direção, entre a comissão técnica e iriam avaliar o trabalho do Fernando Lázaro, mas que não descartava nenhum tipo de mudança. A decisão veio. Fernando Lázaro não é mais treinador do Corinthians. 17 partidas no comando da equipe nessa temporada, 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Entre empates e derrotas, ele tem um número maior do que de vitórias. O Corinthians volta a campo domingo, às 7h contra o Goiás, lá em Goiânia. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo chato. O Goiás vai querer tirar proveito e hoje todo mundo se dá bem em cima do Corinthians. Mas a gente vai ter que aguardar aí quem será o treinador. Já se fala no Tite. O Tite é um nome muito comentado dentro do clube. O Corinthians vai tentar. O Dorival Júnior já não é mais uma possibilidade, ele já assinou com o São Paulo. E alguns nomes livres no mercado aí, Roger Machado. Enfim, nomes não faltam. Agora resta saber quem vai assumir
a responsabilidade e quem vai ter a competência de colocar esse time que está completamente fora dos trilhos no lugar. Mas a notícia é essa. Fernando Lázaro não é mais o treinador do Corinthians e eu acho que grande parte, mais de 90, 95, 99% do torcedor fica feliz com essa notícia. Mas o problema não está só no Fernando Lázaro não, tá? O problema também está nos jogadores. Fagner ontem, impressionante. Fez nada, gol nas costas dele, Balbuena mal demais, Gil mal demais, Fábio Santos mal demais. Não teve ninguém que se destacou. Talvez o mínimo ali que fez alguma coisa foi o Fausto. O mínimo. Ninguém se destacou. O Yuri Alberto, é inacreditável como o Yuri Alberto está jogando mal. Então, assim, não dá para poupar ninguém. Poupar ninguém. O Matheus Araújo teve chance, não aproveitou, a bola pouco chegou nele, foi substituído, e aí acho que o Fernando Lázaro assinou a demissão dele quando colocou Rony e Romero na equipe no intervalo, quando você já perdia de 1-0. A gente paga pelos erros que cometemos. Eu volto às 9 da noite, aí a gente já vai trazendo muito mais avanços, nomes, se já até tiver alguma definição aí no início da tarde, a gente traz mais notícias aqui para vocês, tá bom? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia e a gente fica por aqui. Grande abraço a todos, tchau, tchau.